Saravá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo, nós estamos entrando no nosso último módulo. Nós estamos entrando no nosso módulo 7 do nosso curso de Umbanda, é a nossa primeira aula. Estou muito feliz em ter chegado até aqui, estou muito feliz em ter todo esse apoio dos filhos da casa e de pessoas que estão acompanhando o nosso curso. Esse curso vai ficar disponível no YouTube para todo mundo que queira ter acesso e conhecer um pouquinho mais da nossa religião. E ele vai ficar disponível também na nossa plataforma EAD, de forma gratuita, sem nenhum custo. Nesse módulo, eu coloquei esse módulo por último, que é o cambonear, que eu considero ser a tarefa mais importante que exista dentro de um terreiro. Então, eu quis deixar por último, para que nós possamos, que a pessoa que chegou até aqui, ela já conseguiu uma boa bagagem de conhecimento sobre a Umbanda, sobre todo o seu ritual, sobre como que funciona durante uma gira, quem são os orixás, quem são as linhas de trabalho, quais são alguns dos fundamentos de um terreiro. Então, eu acredito que se a pessoa chegou até aqui, ela está pronta e apta, conhece pelo menos o mínimo e o básico para agora poder auxiliar os guias que chegam no terreiro. Quando nós falamos de cambonear ou cambonar, vou deixar aqui em cima as duas formas da palavra, porque a tradução, não existe uma tradução literal do Yorubá, então ela se assemelha em algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é a gente desvincular alguns entendimentos das palavras. A palavra cambone, com o finalzinho com um E, cambone. Essa palavra significa o homem que veste o branco na gira, é o homem no terreiro. A palavra samba significa a mulher no terreiro. Então, essas seriam a primeira introdução que eu queria fazer para vocês. Tem algumas outras doutrinas que colocam já uma forma diferente, em que o samba, a samba, né, é a mulher responsável por entoar as cantigas da corimba. Cada doutrina segue o seu fundamento, não estou aqui para julgar se está certo ou se está errado, mas o que eu estou passando para vocês é o que eu sigo na minha casa, pelos estudos que eu já fiz, pelos livros que eu já li, e no meu entendimento, samba é a mulher da gira, cambone é o homem. A palavra cambono, com o, é que significa o ato de cambonar, o ato de auxiliar. Então você é um assistente de um guia quando ele incorpora, então você é um cambono. O problema é que nós acabamos colocando a palavra cambone por ser mais fácil de utilizar, por ter um som mais fácil. Então nós dizemos que nós somos cambones. Porém, o correto é cambono, tá? Então, eu só queria falar isso porque no decorrer do nosso módulo aqui, eu vou falar muito sobre cambone, mas a palavra correta lá atrás seria cambono, tá bom? Só entendam isso para poder conhecer um pouquinho mais do nosso fundamento e qual é a diferença. Bem, o cambono é aquele que vai auxiliar a chegada dos guias. Num terreiro de Umbanda, num templo, num ilê, nós temos algumas pessoas com funções e tarefas diferentes. No caso, funciona mais ou menos assim. É necessário que haja uma pessoa, um médium, que vai servir de instrumento, utilizando o seu oráculo, que é a sua mediunidade, para que um ser, um espírito de outra dimensão, de outra realidade, através do véu, possa se comunicar conosco, usando ele como um instrumento de comunicação. Então, esse espírito vai se acoplar na aura desse médium e vai conseguir, usando do nosso corpo, da nossa fala, do nosso tato, de todos os nossos sistemas, para poder conversar conosco aqui. Quando esse espírito conclui essa ligação, do lado de cá, ele tem um auxiliar, um assistente, uma pessoa designada, treinada, que conheça, que vá auxiliar esse espírito
na tratativa, nos trabalhos, na consulta, trazendo as informações que esse espírito vai trabalhar aqui. Então, o ato de cambonar, que nesse nosso primeira aula é o que é cambonear, né? O que é cambonar, é o ato de auxiliar esses espíritos, independente de quem eles sejam. Como você trata esse espírito? Está chegando um espírito que não é mais aquele amigo seu ali que está incorporado. Então, digamos o cambono do Pai de Santo. Não é mais o Pai de Santo que está ali agora. Ele pode estar presente ali, eles podem estar consciente. No entanto, você está falando com um ser espiritual, está falando com um guia de luz. Então, a sua tratativa tem que ser diferente. O ato de cambonear ou cambonar não é o ato de submissão, de escravidão. Muitos terreiros, muitas casas, muitos filhos acham que ser cambono é a mesma coisa que você ser submisso, ser escravo, você vai ficar lá só auxiliando, mas é um ato de honra. Porque é um ser de luz que está vindo e ele confia em você para que você passe a mensagem, para que você traduza o que ele vai falar ou o trabalho que ele vai passar, auxilie ele durante o trabalho do lado de cá. Então, é uma função muito importante, muito valiosa. Eu considero a função mais importante no terreiro, porque não adianta você ter ogã, não adianta você ter pai de santo, você ter capitão, pai pequeno, ter chefe de função, se você não tiver um bom cambono. Pensa comigo. Melhor pai de santo do Brasil, tá bom? Ele abre o trabalho já e entra um monte de energia boa, o terreiro fica limpo, ele estrala o dedo na mão da pessoa, a pessoa já está curada. Pai de santo porreta. Melhor ogã. O ogã que fecha o olho, bate a mão no atabaque, o ponto que ele cantar, o espírito chega. Ele é muito bom no que ele faz, se concentra muito bem. Um capitão muito bom, que coordena a gira, deixa a gira bem controlada, os espíritos podendo trabalhar tranquilamente, não faltando cambonos, tudo rodando perfeitamente. E aí, chega um espírito, o pai de santo lá, muito bom, né? Estralou o dedo em cima do médium, o médium incorporou. Não tem cambono nessa casa. Tem um ogã bom, tem um capitão bom, tem um pai de santo bom, mas não tem cambono. Não tem ninguém para cuidar desse guia. E agora? O guia vai chegar, vai dançar ali um pouquinho, vai cumprimentar os pontos da casa, de firmeza da casa. E agora? Ele vai olhar para os lados. Eu quero falar. Ninguém atende ele, porque o pai de santo está preocupado em cuidar do terreiro. O ogã está preocupado em cantar os pontos dele. O capitão está preocupado em cuidar da corrente. Não tem um cambone para ir ali e falar: salve meu pai, seja bem-vindo. A casa é sua. O que o senhor precisa? O senhor quer alguma coisa? O senhor quer um fumo? O senhor quer uma bebida? O senhor quer falar com alguém? O senhor quer vibrar na casa? Não, filho, estou à vontade. Vou ficar corimbando no terreiro, trazendo a minha energia. Fique à vontade, meu pai. A casa é sua. Não tem um cambono para recepcionar esse espírito. Então, não adianta você ter várias pessoas na sua hierarquia, ter vários médios rodantes, que a palavra médium rodante, em muitas casas se dizem, né, que é o médium que incorpora. Eu não uso muito a palavra médium rodante no terreiro, não gosto de usar, porque para mim médium no terreiro é tudo igual. Todos os 35 filhos da casa são iguais. Se incorporam, se não incorporam, eu não vou dizer que um é rodante e o outro não é. Porque você acaba colocando características e designações nas pessoas que acabam separando elas. Não deve separar. Então eu não gosto de pôr. Nada contra casas que colocam, mas eu não gosto, tá? Então, você ter esse cambone no terreiro faz com que o espírito possa trabalhar mais à vontade, faz com que o espírito tenha acesso aos seus materiais, faz com que o espírito, ao chegar no terreno, ele possa pedir aquilo que ele precisar ou trabalhar da forma necessária. Além do que, o cambono é a primeira barreira que o terreiro tem contra espíritos indesejáveis. Mas, pai,
Nós temos a trunqueira, nós temos firmeza do meio, nós temos firmeza de Ogum de Ronda, tem firmeza no Congá, tem firmeza no Roncó, tem firmeza na Ganga, tem firmeza na Corimba, tem defumação, tem banho de descarrego. E o Senhor está me falando que é o Cambono, que é a primeira barreira. Pensa que todas essas coisas que eu falei aqui agora, tudo, as firmezas da casa, todas elas protegem a casa. Todas elas protegem as pessoas que estão aqui dentro. No momento de uma incorporação, o mental da pessoa, a sua concentração é que vai atrair, através do véu, aquele espírito e fazer com que aquela ligação se realize. O espírito não vai te possuir, não é uma possessão, é uma incorporação. Incorporação precisa ter um consentimento da pessoa. Você precisa estar sentindo aquela vibração, sentindo aqueles sintomas acontecendo no seu corpo, que mostram para você que existe um guia próximo, um espírito querendo invadir a sua aura. Nesse momento você se concentra e dá permissão para esse espírito incorporar. Porém, se o seu mental, a sua concentração não estiver adequada para esse momento, você pode estar atraindo um espírito obsessor. Pode estar dando passagem para a incorporação de um espírito leviano, um espírito perdido que veio com alguma assistência, e esse espírito pode acabar se passando por um guia de luz. Por quê? Ele vem, ele vai ganhar um fumo, ele vai ganhar uma bebida, ele pode ainda influenciar as pessoas. Toda a energia da casa, todas as suas firmezas, todos os seus assentamentos vão repelir esse tipo de coisa. E os guias-chefes vão perceber também. No entanto, a hora que esse espírito incorpora, não é uma situação tão rápida que dá tempo de um espírito perceber e já mandar embora. Por isso que o primeiro escudo, a primeira barreira é o Cambono. Porque o Cambono conhece aquele guia. O Cambono sabe que aquele guia, por exemplo, seus 7 flechas, guia pai da nossa casa. Ele, a hora que ele chega, ele pede um charuto fazendo assim com a boca. Ele faz assim e sabem que é um charuto. Se chegar aos 7 flechas e fazer assim, os cambonos já vão perceber que tem algo errado. A característica daquele guia mudou, a personalidade daquele guia mudou. Então é a primeira barreira. É o primeiro momento em que esse guia tem que entender que espírito é lá, espírito que chegou, para poder direcionar o comando da casa essa informação e agir. É raro sim, mas ele é o primeiro escudo. Por isso que ser cambono, o ato de cambonear, o que é cambonear, é você também auxiliar a casa na proteção dela. É você também ter a certeza que os guias que estão incorporando ali são guias de luz e não guias de baixa vibração. Não são espíritos levianos querendo trazer uma informação equivocada, querendo atrapalhar o nosso trabalho. Então, o ser Cambone é muito mais do que acender uma vela, é muito mais do que lavar a tábua, uma tábua de ponto riscado. Ser Cambone é prestar auxílio aos espíritos que chegam na casa, todos. Há casas, assim como a minha, que tem cambonos fixos. Uma pessoa que é responsável por cuidar e auxiliar todos os guias daquele médium de incorporação. Então, nós temos assim porque é mais fácil da pessoa conhecer todos os trejeitos dos guias e saber trabalhar melhor com o seu atendimento. Há casas que não tem, que são mais abertos. No entanto, um cambono, ele é cambono da casa. Então, ele pode auxiliar todo mundo a todo momento. Então, o cambono é para auxiliar, para assistenciar esses guias que chegam, auxiliar durante as consultas, em entendimentos para que o consulente entenda o que a entidade está falando. Um cambono deve também manter os materiais, os objetos sacros, limpos, organizados e bem dispostos. Não se pode entregar para um guia, digamos, uma vela toda suja. Aquela vela já vai estar com resquícios de energia. Ela tem que estar limpa, tem que ser uma vela pura. Entregar uma pemba e a pemba está com todas as cores ali. Ele vai fazer um risco, ele já vai ter influências energéticas de outras cores, outras vibrações, outros campos.
Então, o que é cambonear é ser um servidor da lei maior, é ser um servo da espiritualidade, não é ser escravo do terreiro, não é ser escravo do médium. Eu já presenciei, eu já conheci pessoas assim, não gosto desse tipo de atitude em que o cambono serve como escravo para o médium. Eu não gosto. Eu acho que cada um tem a sua função dentro de um terreiro e se compete ao cambono organizar, limpar, manter em ordem os materiais do médium, compete ao médium ter os materiais, compete ao médium, na falta do seu cambono, fazer a mesma limpeza, cuidado e dedicação, compete ao médium não solicitar coisas para o seu cambono que não digam respeito aos seus materiais de trabalho e a seus guias espirituais. Afinal de contas, o cambono é um assistente da sua espiritualidade, não das suas coisas materiais. Lógico, uma situação ou outra pedindo auxílio, pedindo uma ajuda para fazer alguma coisa, não tem nada a ver, é outra situação. Mas você não deve escravizar seu cambono dizendo que agora você é meu cambono, então você faz tudo o que eu precisar. Não é assim que as coisas funcionam. O cambono é um cambono do terreiro. Sua função é auxiliar os guias que chegam no terreiro, manter as coisas em ordem daquela entidade, daquele médium, para que os espíritos daquele médium trabalhem com destreza, com agilidade, sem demora. Um cambono deve conhecer as entidades que aquele médium trabalha, conhecer os seus pontos riscados, suas velas, quantos ponteiros usa, para que saiba como atender de uma forma ágil, rápida e eficaz. Um cambono é responsável por, no momento da desincorporação, em que o médium está num momento de transe ainda, voltando à sua realidade, é o cambono que pode auxiliar com um copo de água, é o cambono que pode auxiliar às vezes com uma toalha, porque a incorporação gera muito suor, muito desgaste do corpo. É o cambono que faz esses auxílios. É o cambono que vai auxiliar o consulente entregando a receita ali de um chá, entregando a receita de um trabalho, tirando uma dúvida. É o cambono que vai conversar com o sacerdote se tiver dúvidas com o que a entidade está fazendo. Se ele duvidar, se ele não acreditar em uma certa situação, achar que é um obsessor que possa estar ali, é o cambono que vai conversar com uma pessoa da hierarquia. O primeiro momento ali é os capitães. Então é o cambono que vai falar com os capitães e falar: capitã, está acontecendo alguma coisa ali esquisita. A entidade está, por exemplo, acendendo uma vela de ponta cabeça, colocando um nome ali e fazendo umas coisas meio esquisitas. Você pode me dar um auxílio? O cambono vai voltar, continuar as suas coisas e o capitão vai ficar junto. No momento, o capitão vai chegar: salve, meu pai, sua licença. Só quero estar junto no trabalho, que é um trabalho diferente, quero saber o que o senhor está fazendo, se puder me explicar. Então, não compete aos médiuns de um terreiro julgar as coisas que um guia faz, mas compete aos médiuns, principalmente aos cambonos, interpretar o que está acontecendo e passar para o comando da casa. Se os membros da hierarquia não souberem o que fazer, essa informação deve ser levada à hierarquia para que a hierarquia resolva, ao comando maior, pai ou mãe de santo. Então assim, pessoal, estou encerrando esse vídeo agora, esse nosso primeiro vídeo sobre o que é cambonear. O que é cambonear, para nós encerrarmos com chave de ouro, é a função mais importante e valiosa dentro de um terreiro. É a função que todos passam, todos os médiuns que iniciam passam por isso, iniciam sendo cambonos. E quando a pessoa tem uma certa idade, tem 10, 15, 20 anos de terreiro, sabe o que nós escutamos dessas pessoas? Eu queria voltar a ser cambono. Axé a todos, até nosso próximo vídeo.